primeira, segunda ou terceira vez, obrigado aqui por sua visita. Que Deus te dê graça, te abençoe e que Ele possa falar ao seu coração, continuar falando ao seu coração, ministrando a sua vida de forma poderosa e que Ele encha o seu coração da verdade do Senhor nesse lugar. Amém? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, nós vamos falar sobre a ressurreição. Esse dia poderoso, esse dia maravilhoso, em que nós podemos olhar para as Escrituras e relembrar coisas. Uma das coisas poderosas, irmãos, do cristianismo e do Evangelho é que a gente ouve as mesmas coisas sempre porque a gente esquece. Então nós precisamos de renovação no entendimento, no coração. A gente automaticamente leva coisas que são verdadeiras, poderosas, como prática religiosa em um instante, de um dia para o outro. E é bom a gente relembrar sempre. Capítulo 15, a partir do versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigo o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. E isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm o conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre a vida de um cristão, a vida de alguém no Evangelho, nós precisamos ter na nossa mente o que Jesus de verdade fez por nós. Nós estamos numa semana, e a gente vem de algumas pregações até o dia de hoje,
onde a gente foi pensando bem sobre o sacrifício, a morte de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, a sua forma de morrer, como foi exposto, colocado no madeiro, foi o substituto de todos nós na cruz do Calvário, o silêncio do sábado, o Cristo que está num ambiente onde a gente não tem noção do que está acontecendo, como cristãos vivendo nessa realidade do sábado, aguardando o que será feito, aguardando o que Deus fará. A gente sabe o que aconteceu, nós sabemos o que veio depois, e nós chegamos no domingo, e nós chamamos esse domingo, o domingo de Páscoa, onde a maioria das igrejas evangélicas estão reunidos em torno dessa mensagem, algumas tendo cantatas, algumas tendo musicais, pregações, teatros, o Cordeiro está no altar, as pessoas estão pensando sobre isso, pensando sobre o Cordeiro do Êxodo, aquele que foi colocado no lugar daquele que estava dentro da casa, o Deus que cobre ou passa por cima daqueles que estão protegidos pelo que Ele providenciou como meio de graça e salvação para aqueles que estão dentro da casa, o sangue marcado nos umbrais da porta, o povo que vai para o deserto como o livramento que ganharam de Deus e para adorar o Deus verdadeiro, Deus arrancando o seu povo num ambiente de idolatria e levando para a adoração perfeita. Alguns lugares estão sendo apontados os sacrifícios do Cordeiro dentro do Antigo Testamento, dentro do templo, dentro do tabernáculo, nos altares levantados pelos homens de Deus. Mas a grande realidade de todos nós aqui é que, se a gente não acreditar de fato e de verdade que Jesus ressuscitou dos mortos, que o túmulo está vazio, nossa fé pode estar fundamentada em um grande teatro sobre Cordeiro, sobre Páscoa, mas não fundamentada no que é o Evangelho de verdade. Se temos o Cordeiro como algo maravilhoso e bom para nossas vidas, e apontamos só para Ele imolado, e nos esquecemos de que Ele ressuscitou dos mortos, e nos lembramos desse ato da Páscoa, somente olhando para aquilo que Ele fez por nós na cruz e como a sua morte, e não levamos em consideração a ressurreição, provavelmente nós não vamos experimentar algo poderoso do Senhor na nossa vida a ponto de abandonarmos a nossa vida para seguir a Jesus de verdade. Quando a gente olha para a ressurreição de Cristo, a gente precisa olhar e entender que isso daqui não é um episódio histórico, não é uma coisa que está nas linhas históricas do cristianismo somente, onde a gente vai estudar e vai olhar, mas é o pivô da história da redenção. É de verdade uma das coisas mais importantes sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a igreja. A ressurreição é a consumação da obra expiatória de Cristo. É a consumação disso. É como o selo divino que valida a vitória sobre o pecado e a morte. É o selo de Deus sobre isso. Quando a gente olha para a ressurreição e a gente tenta viver uma vida desassociada disso, a gente não pode se esquecer de que sem ressurreição não existe evangelho, irmãos. O apóstolo Paulo, ele se preocupa com isso, e ele deixa claro para esses irmãos em Corinto de que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é inútil a nossa fé, tudo o que fazemos, nos movemos, os missionários irem para o campo, e ele deixa claro isso. Eu ter passado por lutas com feras de naufrágio e ser açoitado, apedrejado, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós vivemos uma grande fantasia bonita. Não serve de nada. Não serve de nada. E a gente pode olhar para isso e ver assim, mas todo mundo acredita que Jesus ressuscitou dos mortos. Irmãos, não é assim. A gente tem algumas teorias, né, que são colocadas e, pasmem, eu já escutei isso em escola dominical, falando sobre a ressurreição de Jesus, falando sobre Ele, e alguns adotando algumas teorias. Eu vou compartilhar com vocês sobre Cristo, sobre Ele, e eu já escutei professor de escola dominical falando de algumas coisas dessa, como
possibilidade do que aconteceu. Então a gente olhar para a ressurreição e não foi uma coisa que aconteceu de verdade, de fato. Eu estou falando de cristãos que já compartilharam isso. A teoria do desmaio. Jesus não morreu, apenas desmaiou na cruz. E ao desmaiar, ele é levado para dentro do sepulcro, e aí lá ele acordou, e aí ele recuperou energia, ele moveu aquela pedra enorme e saiu. Olha, né, uma boa ideia. Mas um dos soldados romanos perfurou o lado de Jesus com uma lança. Saiu sangue e saiu água. A crucificação romana tinha como orgulho e garantia a morte por asfixia e trauma. Se Jesus tivesse sobrevivido os açoites, a crucificação, ele estaria em estado terminal e seria impossível remover a pedra de fora para dentro. Incapaz de rolar aquela pedra daquele túmulo, e isso colocaria a reputação da crucificação romana em xeque. Alguns acreditam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Soldados foram pagos para disseminar essa mentira. Os soldados acreditavam e colocavam nesse mito de que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus. Quando a gente olha para isso, nós olhamos para as Escrituras, o túmulo estava guardado com selo. Ele estava selado. No dia seguinte, os chefes dos sacerdotes e fariseus dirigiram-se a Pilatos, e eles foram e colocaram um selo na pedra e deixaram o sepulcro guardado. Você vai ver em Mateus 27, 62 ao 66. Eles foram lá. Além disso, irmãos, os discípulos não teriam como ir lá e simplesmente roubar, porque o estado deles eram de covardes. Fugiram, não queriam ser vistos, eles queriam estar longe. Eles se reuniram numa casa e ficaram com portas trancadas, com medo dos judeus entregarem e falarem. Eles estavam com medo, irmãos. E eles se trancaram dentro de uma casa para não serem mártires, para não morrerem também, igual a Jesus. Existe uma outra teoria, que é a da alucinação, e essa daqui foi a compartilhada pelo dito professor de escola dominical. As aparições foram criações psicológicas de seguidores emocionais, depois que viram tudo aquilo, o que aconteceu. Eles ficaram tão afetados, que eles, usando das palavras que Jesus tinha falado, eles alucinaram que Jesus ressuscitou. Foi uma coisa dentro dele, na cabeça deles. Eles acreditaram nisso e aí eles começaram a falar que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas Jesus, irmãos, apareceu a mais de 500 irmãos. A mais de 500 irmãos. De uma só vez. Poderíamos dizer que é uma alucinação coletiva, mas Tomé, o cético, viu e tocou em Jesus. Jesus disse para ele: coloque o seu dedo aqui, comprove, veja que é verdade. O maior perseguidor da igreja, Saulo, ele diz que ele viu Jesus. Ele viu essa luz. E essa pessoa que estava diante dele disse para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. E ele abandonou toda a vida dele e viveu em função da pregação de que Jesus, que eu persegui, aquele que a igreja acredita, ele ressuscitou de fato dentre os mortos e está entre nós. Nessa vez, desse ensinamento de que isso era uma verdade, esse professor dizia que o arrebatamento seria mais ou menos parecido a isso. Algo extraordinário acontecendo e de que os cristãos iam acreditar que ali foi Jesus aparecendo, uma alucinação entre a igreja mundial. A teoria do túmulo errado, de que as mulheres foram no túmulo errado, só que esse túmulo era bem conhecido. No Evangelho de João, diz que o José de Arimateia, ele se junta com Nicodemos, eles vão, preparam o corpo e vão levar Jesus até esse lugar. Era conhecido por causa também do dono do sepulcro. Mas essas mulheres seguiram e viram onde ele
foi posto, onde ele foi colocado. E quando elas vão até esse lugar, um anjo diz para elas: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. O anjo aponta e mostra o túmulo vazio para elas. Eles sabiam onde estava. Meus irmãos, isso é tão sério, porque o túmulo vazio, o Emanuel aqui concretizado, Deus conosco, Deus entre os homens, aquele que foi entregue em nosso lugar, que foi morto numa cruz, que foi colocado numa tumba e morreu. A vida vai além da morte por causa dele ter ressuscitado. Nós temos esperança nele porque ele fez isso por nós. Ele garantiu a nossa vida como pessoas que podem viver o agora, mas o futuro, e entender de que somos salvos pelos méritos e o que ele fez, porque ele está vivo entre nós. E isso é verdade, isso é comprovado, e por isso nós podemos descansar e saber que ele está aqui entre nós. Ele está no nosso meio. Ele vive entre nós. Eu não sei se tu já viu Jesus andando por aí. Mas se você prestar atenção, você vai ver. E é tão bom quando você percebe os rastros dele, as pegadas dele. E tu sabe que ele passou ali, ele tocou naquele lugar. Jesus já esteve aqui. Não sei se você já teve essa sensação de Jesus ter chegado lá primeiro do que você, dele ter se adiantado. E aí você sabe que ele passou naquele lugar, porque ele está vivo e continua trabalhando, salvando e chamando pessoas. Quando a gente olha para essa realidade da ressurreição, e a gente olha para a realidade da salvação, da essência da fé salvadora, redentora, nós não podemos nos esquecer disso, do que ele fez por nós. Primeiro, de crer no Cristo crucificado e ressurreto. É essa verdade que devemos cantar, pregar, é essa verdade que tem como o resumo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, versículo 4, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a síntese, essa é a essência da nossa fé e como nós devemos crer que o Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Crendo nisso como uma verdade absoluta para nossas vidas, entendendo que a nossa salvação depende disso ter acontecido, e eu creio que isso foi feito por mim, de que é assim que acontece a salvação. Eu não vou me perder pensando que eu sou salvo de outras formas. A gente pode olhar para isso e pensar que essa fé salvadora, redentora, é um monte de outras coisas, mas eu quero compartilhar o que ela não é. Não é uma fé nos eventos históricos, irmãos. Não basta eu saber que Jesus viveu, isso não me salva. Não basta eu achar legal e falar assim: eu sei, Jesus viveu. Ele é uma pessoa que realmente, historicamente, a gente consegue comprovar. Ele viveu. Isso não nos salva. A fé na beleza de sua vida, uma admiração moral por Jesus, isso não salva. Ele é lindo, ele é legal. Que cara top. Jesus, o maior coach que já viveu nesse mundo. Você lê as palavras dele, se você pega Provérbios, Eclesiastes, o Novo Testamento e vai e aplica isso para a sua vida cotidiana, você vai virar uma pessoa de sucesso. Não basta crer que foi uma pessoa gente boa, um cara legal. Isso não salva. A beleza da vida dele não salva. Não nos leva para o céu. Uma fé em seus ensinamentos, concordar com suas palavras, simplesmente não salva. Você já viu gente colocando assim: Jesus mandou cuidar dos pobres, isso é o evangelho. Aí a pessoa fica por aí tirando foto, dando cesta básica para os outros, comprando coisa no mercado. A gente chora, acha bonito, né? O cara está no supermercado, aí vê alguém lá com as compras e fala assim: Jesus pagou. Aí fala: é bom isso, irmão, glória a Deus, isso é muito bom quando acontece, mas isso não salva.
simplesmente seguir as coisas boas que ele fez como um exemplo para a vida, você pode se tornar um cidadão muito bom, mas não salva. Uma fé em sua divindade isolada. Crer que ele é Deus, sem crer em sua obra, não salva. A única forma de ser salvo, a única forma de ter uma fé verdadeira e que nos salva, é crer naquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Que ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e de que ele ressuscitou para a nossa justificação. Entregue por nossas transgressões. Ele foi entregue, como diz Romanos 4, versículo 25, ele foi entregue. Aqui é colocado como um ato judicial, uma entrega à justiça. Ele foi colocado em nosso lugar. O Deus Pai o entregou, o seu Filho, à justiça, que exigia o pagamento pelo pecado da humanidade, e ele entrega o seu Filho em nosso lugar para a nossa justificação. Então, meus irmãos, a cruz não foi um acidente, foi um plano divino sobre a nossa realidade, Deus enviando o seu Filho para que seja morto numa cruz em nosso lugar, para que fosse sepultado e morto em nosso lugar, mas ele ressuscitou para cumprir a exigência de Deus. Na cruz não foi um acidente, a sepultura não foi um acidente, a ressurreição não foi um acidente, é um ato do planejamento divino. Deus tem um controle sobre a história e sabia que nós não temos condições nenhuma de nos justificar, então ele entrega o seu único Filho justo, o único justo que viveu nessa terra. Você não é a melhor pessoa. Você não tem condição de ser nunca a sua melhor versão. Quanto mais você tentar ser melhor, você vai descobrir o quão ruim você é. Porque nós praticamos atos de bondade na rua e às vezes somos uma desgraça dentro de casa. E estamos vivendo esse dilema. O bonzinho para os outros e o ruim dentro de casa. Porque nós queremos nos justificar. Nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser aprovados. O único que foi aprovado, aceito e que pode nos dar a capacidade de ser aceito por Deus é Jesus, o único homem perfeito que passou e pisou nessa terra. A cruz não é um acidente, não é mesmo. Ele ressuscitou para a nossa justificação. A sua ressurreição comprova a aceitação do sacrifício. Se a morte tivesse retido Jesus, meu irmão, o sacrifício dele teria falhado. A ressurreição é o selo divino de que a dívida foi paga. Eu posso andar com cabeça erguida, eu posso andar tranquilo, sabendo que a minha dívida foi paga por Jesus. Então, o inferno, a morte, qualquer outra coisa, eu estar diante de Deus no dia do juízo, ninguém e nada pode me separar disso, porque a minha dívida foi paga por alguém poderoso, glorioso, que pagou com o seu sangue, que pagou com a sua morte. Ele nos comprou. Não somos justificados na vida dos outros, somos justificados em Jesus. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A ressurreição, irmãos, é essa declaração pública de que o preço foi aceito, de que o que tinha que ser feito já foi, de que a gente não tem como fazer mais nada. Então, se eu continuo tentando me auto-justificar, me salvar, melhorar a minha vida, ver meios em que Deus pode me aceitar, eu sendo uma pessoa boazinha, adotando as crianças do continente africano inteiro e colocando em um lugar e cuidar delas a minha vida inteira,
e morar no asilo para poder cuidar dos idosos que estão lá. Nada disso. Nada disso. Vai acrescentar uma moedinha para você ajudar a pagar a dívida. Porque já foi paga. Está consumado. Ninguém tem como fazer nada. Porque a moeda aqui, o preço aqui, ninguém tem condição de pagar. Ele foi entregue em nosso lugar. Ele ressuscitou. E nós temos a garantia que também podemos ressuscitar com Cristo Jesus. Ele é o sumo sacerdote intercedendo por nós, mas é um sumo sacerdote vivo. Cristo ressuscitado é o nosso advogado perpétuo. Ele é capaz de salvar definitivamente, pois vive para sempre para interceder por nós. É o nosso intercessor. É aquele que está falando por nós. John Owen, um teólogo, ele diz que a sua intercessão aplica eficazmente o seu sangue aos eleitos, garantindo que nenhuma acusação prevaleça. Nenhuma. Uma vez eu trabalhando em um lugar e muita gente, e a gente estava compartilhando e falando, e aí um camarada tentando tirar onda, né? Eu era o único crente, e ele olhou e falou assim: e você? Quantas besteiras fez na vida antes de conhecer Jesus? Aí eu olhei para ele: rapaz, muito, hein? Mas muito. Eu devia estar com uns 20 anos. Eu fiz um bocado. Aí é mole, né? Faz um monte de besteira, depois vem e fala que agora Jesus te salvou, ele pagou o preço, que agora foi perdoado e acabou, né? Agora acabou, tu não tem que fazer nada para compensar o que tu fez de besteira. E aí, diz alguma coisa? Eu falei: é assim mesmo. É assim mesmo? É, cara. E olha que se eu pudesse, eu tentaria fazer alguma coisa. Mas vai ser em vão. É assim mesmo. E o que tu fez? Eu falei: pergunta para o diabo. Ele sabe de todos os detalhes. Ele é o meu maior acusador. E você dorme em paz? Durmo, porque Jesus me justificou de todos os meus pecados. Porque Jesus pegou essa cédula que eu tinha contra mim e ele pagou o preço para me justificar. E ele intercede por mim. Ele é aquele que garante que nenhuma acusação prevaleça sobre a minha vida. Ele é o meu advogado. E aí eu disse para ele: só que agora eu não faço as mesmas besteiras de antes. Eu faço outras. E tu nunca vai parar? Enquanto Jesus não voltar, eu continuo sendo pecador, meu irmão. E eu disse para ele: sabe qual é o pior? É que se você morrer, tu vai tentar chegar lá e se justificar. Ah, mas eu não fiz um monte de besteira não. Eu falei: basta uma goiaba roubada para você ser ladrão. Aí eu fiz o papel do acusador, né? Deus estava trabalhando na minha vida, e eu conheço algumas coisas que você faz. E Deus vai levar essas coisas no juízo em conta, não as boazinhas que tu fez. Porque você vai ser lá tratado como criminoso. E o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz. Olho para trás e vejo as besteiras que eu fiz. Mas eu olho para frente, eu vejo o meu advogado dizendo para o meu pecado, dizendo para o diabo e para quem for, que eu sou uma nova criatura, porque eu tive um encontro com Cristo que ressuscitou dos mortos. Ele intercede por nós, irmãos. Ele fala por nós. A grande questão, e eu tenho alguma dificuldade talvez de pré-julgamento externo, é que a gente dá uma olhada para o cristianismo, para os cristãos, para o nosso Brasil, para o nosso Rio de Janeiro. Parece que as pessoas só estão vivendo como se Cristo tivesse morto. A gente não vê um monte de gente que encontraram, viram o Cristo ressurreto. Porque um encontro verdadeiro com Ele gera em nós uma santidade radical.
E quando eu falo santidade radical, não estou dizendo de você usar roupão, dormir num monte. Eu estou falando de separação. É que o Cristo ressuscitado gera uma perspectiva diferente no coração daqueles que tiveram um encontro com Ele. E se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Nosso queixo é levantado, os nossos olhos ficam fixos nele, porque é só nele que nós somos salvos. Nossa percepção e perspectiva da vida começa a mudar, não vivendo mais com o desejo e planejamento de viver uma vida aqui, mas sempre a gente está pensando na eternidade, numa vida onde a gente possa agradar e glorificar aquele que fez isso por nós. Minha cabeça não fica mais nas minhas necessidades, nos meus desejos, mas já que eu ressuscitei com Cristo, agora eu sou separado para o louvor da glória dele, no trabalho, na escola, na família, comendo ou bebendo, vivendo para a glória do nome dele, com a cabeça na eternidade. Ainda que meus pés estejam aqui no chão, nesse mundo ainda. Uma missão inabalável é colocada no coração dos homens que tiveram um encontro com Jesus, que ressuscitou. Toda autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam. Eles receberam a ordem, Jesus morreu, trancaram dentro de casa. Mas no dia que eles viram que ele estava vivo, essa ordem começou a fazer sentido, e todas as outras sobre continuar fazendo o que ele fez. Esses homens entregaram a vida deles para que Cristo fosse conhecido e glorificado em todos os lugares. É criada no coração uma esperança que ninguém consegue arrancar. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Mostra-me, morte, a sua vitória. Ele é o vencedor, meu irmão. Ele foi o que venceu a morte. E ele nos dá a garantia de que a morte na nossa vida, a morte na vida do cristão, é só um instrumento de Deus para nos levar para o melhor lugar que podemos viver, que é perto de Cristo Jesus. Então eu não perco a esperança, eu não fico desesperado quando eu estou diante da morte, porque eu sei que o meu Redentor vive, ele é real, é poderoso, e eu estou a um passo de distância dele. Se não for arrebatamento, será pela morte. E se a morte será o instrumento de Deus para isso, que ela seja serva dele, para eu me encontrar com o meu Senhor. Que não seja hoje, em nome de Jesus, que eu estava meio baleado essa semana. Não estou dando sugestão. Esse encontro real, irmãos, com Cristo que ressuscitou dos mortos, precisa de verdade não ser somente um dogma na nossa vida, mas um encontro vivo e verdadeiro com Cristo glorificado e ressurreto. Os apóstolos, os discípulos experimentaram essa realidade, e foi uma realidade inegável na vida deles. Todos sabiam que eles estiveram com Jesus. As suas vidas foram radicalmente transformadas, mudadas de forma poderosa. Pedro, de negador a pregador intrépido. Após negar Jesus 3 vezes, Pedro, ao encontrar o Cristo ressurreto, tornou-se um arauto corajoso do Evangelho. E ele declara: pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A pregação dele, depois desse encontro com Cristo que ressuscitou dos mortos, levou mais de 3.000 pessoas à conversão, porque ele teve uma experiência poderosa com Cristo que ressuscitou dos mortos. Ele estava exposto. Tomé, de cético àquele que confessa agora. Tomé duvidou até tocar nas feridas de Cristo. E quando ele toca, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Segundo a tradição da igreja, ele pregou até a Índia e morreu por causa do Evangelho. Pode ser alguém que não acredita muito, mas se teve um contato com ele, todas as coisas mudam. O apóstolo Paulo, de perseguidor a se tornar um apóstolo, ao encontrar Cristo, o Cristo ressurreto em Damasco,
ele é transformado por essa verdade. De assassino, de perseguidor, agora se torna vaso escolhido para a glória de Deus. Para mim, o viver é Cristo, não existe outra vida. Eu tenho essa e gastarei, me deixarei gastar por Cristo Jesus. Meus irmãos, o contato real com Jesus, que ressuscitou dos mortos, precisa mudar radicalmente as nossas vidas. Não é possível a gente falar que viu, que experimentou, que Cristo é verdadeiro, fiel, que Ele ressuscitou, está no nosso meio, mas vivemos desassociados dessa verdade. É difícil. Os discípulos no caminho de Emaús, coração entristecido, desanimado, cansados, reconhece Jesus quando o pão é partido. Imediatamente, eles voltam para Jerusalém. E o que eles proclamam? O Senhor ressuscitou. Maria Madalena, de luto, a mensageira. Após encontrar com Jesus no jardim, ela foi a primeira a anunciar, e saiu correndo para dizer: eu vi o Senhor. Meus irmãos, hoje mesmo, nesse exato momento, Cristo se revela a nós mais uma vez. Se você precisa de provas, pode tocar nele. O Espírito Santo, ele pode mudar nossas vidas. A palavra testifica sobre essa verdade. A igreja confirma que ele está no nosso meio sempre que nos reunimos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está aqui, porque nós estamos reunidos no nome dele. Se os discípulos, se essas pessoas tiverem esse encontro verdadeiro com Cristo, foram mudados, transformados, experimentaram algo poderoso, nós não devemos viver como se Cristo fosse um cadáver no túmulo, mas Ele é o Senhor da história. E a maior promessa que Ele nos dá, e só alguém que está vivo pode dar essa promessa, é: eis que estou convosco todos os dias. Porque Ele vive, Ele reina, Ele governa e Ele está aqui. Talvez a sua vida cristã tenha sido tão chata, ou você não é tocado por algo tão poderoso, em que todas as outras coisas vão perder o valor. Talvez você esteja desanimado, cansado, ou ainda não experimentou algo real e poderoso acontecendo em você. Você precisa ter essa experiência com o Cristo que ressuscitou dos mortos. Eu ouvi a voz dele. Eu não consigo viver de outro jeito. Isso é real, poderoso. E isso destruiu a minha vida, ao ponto de eu não saber viver mais de outro jeito. Não me arrependo. E que preciso desse encontro com Ele todos os dias. Porque Ele está conosco todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, quando você está dormindo. Ele está lá, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Curve sua cabeça. Tem um tempo de oração sobre isso. Peça ao Senhor: eu preciso te ver, Senhor. Eu preciso te tocar. Eu preciso dessa experiência.